Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do ZIL, seção 1.1, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Nos problemas de 15 a 18, verifica-se que a função indicada y igual a φ de x é uma solução explícita da equação diferencial de primeira ordem dada. Faça como apresentado no exemplo 2, considerando φ simplesmente como uma função, apresente o seu domínio. Depois, considerando φ como a solução da equação diferencial, determine ao menos um intervalo i da definição. Bom, para verificar, que uma função é solução da equação diferencial, a gente tem que, essa função tem que satisfazer a equação diferencial. Então, aqui na equação diferencial de primeira ordem, eu tenho a primeira derivada e tenho a função. A função já está explícita, então, para verificar se satisfaz aqui a equação diferencial, eu preciso da primeira derivada, tá? Aqui eu tenho uma divisão, é 1 sobre esse polinômio. Então, para facilitar a derivada, eu vou reescrever essa função y primeiro. Esse termo aqui que está com expoente igual a 1 vai subir e vai ficar com expoente negativo menos 1. Agora a gente pode fazer a derivada, então vou fazer y' igual. Tombo menos 1, tombo expoente, aí multiplica por 4 menos x², subtrai 1 do expoente, menos 1 com menos 1 fica menos 2, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 4 dá 0 e a derivada de menos x² fica menos 2x. Esse menos daqui com aquele menos fica mais. Então, podemos escrever que y' é igual. Em cima vai sobrar 2x positivo. Esse termo que está com expoente negativo vai ir para baixo com expoente positivo, 4 menos x² ao quadrado. Agora eu vou pegar essa primeira derivada aí e vou substituir lá na equação diferencial, assim como a função. Então, eu tenho lá, copiando aqui primeiro, y' é igual a 2x vezes y ao quadrado. Quem é esse y'? Esse y' é o 2x dividido por 4 menos x² ao quadrado, que tem que ser igual a 2 vezes o x vezes o y. O y é essa função aqui, que é 1 sobre 4 menos x². Essa função toda, que é o y, elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente pode escrever aqui esse 2x sobre 4 menos x² ao quadrado. Vou passar todo esse termo desse lado. Em cima fica menos 2x, porque aqui distribui 1 ao quadrado, dá 1, vezes 2x, dividido. Aqui, esse quadrado vem aqui como expoente. 4 menos x² ao quadrado. Isso tudo igual a 0. Esse termo é exatamente igual a esse, então vai simplificar. Vamos ter aí que 0 é igual a 0. Portanto, dizemos aí que essa função é solução da equação diferencial aí dada, que é o que ele está dizendo. Já verifica-se que a função indicada é uma solução. Tá? Caso a gente queira provar que é solução, é essa maneira que a gente tem aí. Aí, seguindo aí o que ele pede. Assim como no exemplo 2, primeiro ele quer determinar essa função aqui, esse y, que ele está dizendo aí que é função de x, igual a 1 sobre 4 menos x ao quadrado. Essa função, eu quero primeiro determinar o seu domínio, Então, para determinar o domínio dessa função, a gente pode verificar que temos aqui que esse termo, como está embaixo, no denominador, ele tem que ser diferente de 0. Então, a gente tem uma restrição para o domínio. 4 menos x² tem que ser diferente de 0. Ou 4 tem que ser diferente de x², ou x tem que ser diferente de mais ou menos a raiz de 4, passa o quadrado como raiz, ou seja, o x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Então, eu posso escrever o domínio da função, domínio D, como sendo igual conjunto de todos os x que pertencem aos reais, tá?
tal que, né, vou tirar aí como exceção o x diferente de mais ou menos 2, tá? Significa, aqui fecha com chave, tá? Significa que em mais ou menos 2 a função não está definida. Então esse seria o domínio aí da solução, considerando ela como uma função. Agora a segunda condição que ele pede aí para a gente fazer é, depois considerando esse φ como sendo a solução da equação diferencial dada, ele quer determinar um intervalo, ou seja, no intervalo a gente tem que as derivadas das funções têm que estar definidas. Então, em x mais ou menos 2 não pode estar definida. Então, se a gente pensar aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona escrever os intervalos, vou fazer a linha aqui, que seria dos x reais, tá? Vou marcar aqui o 0, significa que o domínio da função ele está excluído. Aqui, uma bolinha aberta em menos 2, e a gente tem uma bolinha aberta em 2. Esses dois pontos eu não tenho. Onde a gente pode determinar intervalos onde a solução tem definição, né? A gente pode pôr esse intervalo aqui, é um intervalo que a gente pode escrever, esse intervalo i aqui, que a gente pode escrever, ou esse intervalo i aqui a gente pode escrever, tá? Então, um exemplo aí de intervalo, a gente pode escrever nesse primeiro intervalo aqui, ficaria como? O x vem de menos infinito, ele é maior que o menos infinito e menor que o menos 2, tá? Esse seria um intervalo. Ou esse intervalo aqui do meio, que a gente poderia escrever que o x está entre menos 2 e mais 2, né? Aqui é só menor, porque não está definido em 2. E podemos escrever aí outro intervalo também, onde tem a definição, que é quando está aqui maior que 2, né? Ou seja, o x é maior que 2 e menor que mais infinito. São as três opções aí de intervalo que a gente pode escrever aí para a solução dessa equação diferencial. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!